Estamos entrando no mês de maio e é o mês da família. Mês de maio é o mês da família. Nós vamos ter 4 domingos, uma série só falando sobre família, os desafios da família, a visão contemporânea da família, né? Nós não aprendemos família a partir de um campo neutro. Nós estamos inseridos numa sociedade, né, ocidental, capitalista, e tudo isso, de alguma forma, forma o nosso conceito de visão do mundo. Eu costumo falar muito sobre quais lentes nós temos enxergado a nossa vida, se são as lentes do Evangelho ou se são as lentes da cultura, porque tudo isso vai influenciar como você enxerga casamento, como você enxerga o seu relacionamento com Deus. Então, a gente quer, nessa manhã, colocarmos os óculos, a cosmovisão bíblica, cristã, a respeito do casamento, para que a gente possa, de fato, entender: casamento é projeto de Deus, casamento é uma instituição dada por Deus, e como a gente navega, né, como a gente caminha no que nós chamamos de casamento, essa união. Pedir o pessoal da mídia ajuda aí, não está localizando aqui eu vou usar aqui os slides. Em primeiro lugar, vai, Mateus. O Mateus me ajuda ali. Então, você, 4 domingos, eu quero desafiar você, eu quero te encorajar você a trazer alguém, algum amigo que esteja passando, nós vamos tocar em assuntos. E eu quero já dizer para você que a gente não quer que você saia daqui culpado, julgado, porque nós vamos tratar de muitas questões que talvez seja a sua realidade, e isso não é para trazer culpa, carga, para que você saia daqui pior do que você entrou, mas é que haja um despertamento, para que você possa entender que o nosso Deus é um Deus de restauração. Então, se você chegou aqui numa condição já divorciado, eu quero dizer para você que o nosso Deus é um Deus de graça, que nos dá a oportunidade de recomeçar. Mas se você está aqui hoje casado, eu quero dizer que esse mesmo Deus, que é um Deus de graça e que também dá recomeços para outras pessoas, é um Deus que sustenta e nos faz permanecer dentro da relação que nós estamos hoje, nos dando graça, sabedoria, para que a gente possa lidar com essas questões e avançarmos, porque família, irmão, é um presente de Deus para a gente. Família não é um fardo, família não é uma prisão, né? Casamento não são algemas que nós colocamos uns nos outros, mas é um compromisso, é uma aliança. E nós acabamos de vir da série Gênesis e vemos que a palavra aliança, ela está na Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Aliança é o que nos sustenta diante de Deus. Toda a nossa relação, todo o nosso relacionamento com Deus está em cima de uma palavra chamada aliança. Aí, estou brigando com o Alex aí, não sei o que é. Então, a palavra aliança, ela aponta para o nosso Deus. Tudo que nós vivemos na Bíblia está sustentado em cima de uma aliança. Nós temos o termo antiga aliança, nova aliança, a forma como Deus se relaciona com a gente. E em Novo Testamento tem uma expressão que para a gente pode ser até um pouco assim, sabe, incômoda, onde ele vai dizer assim: olha, Deus fez uma aliança com você que, embora você seja infiel, Ele permanece fiel a essa aliança. A gente não aceita infidelidade, por N questões, por N situações, mas o Deus que decidiu nos amar, Ele diz que se a gente for infiel, Ele permanece fiel, numa condição, claro, de arrependimento, de retorno, de renúncia, de entrega. Obrigado, Mateus. E é em cima dessa aliança que nós vamos falar a respeito de casamento. O tema da série é Entre Rios e a Realidade, o dilema de uma família fake. Vamos lá, então vamos avançar. Seu relacionamento, são algumas perguntas que eu quero fazer para você fazer uma provocação. O seu relacionamento, ele é tão bonito quanto as suas postagens? Existem pessoas que, sabe, postar bonito, né? Botam fotos, faz um poema que você fica assim: rapaz, eu queria ter essa criatividade, poxa, eu nunca falei isso para minha esposa, ou vice-versa, numa condição contrária. Mas a pergunta é, por trás das postagens, será que realmente existe um amor,
Existe uma vida que condiz com aquilo. E o outro efeito que tem feito com muitas pessoas se sentirem infelizes no casamento é o efeito comparação. Irmão, as redes sociais não é um campo neutro. Todos nós somos afetados por ela. E a pergunta é justo a gente comparar o nosso casamento, a nossa relação com os highlights, né, com aquilo que se posta, os melhores momentos da vida dos outros? Né, quantas pessoas procuram como um pastor, pastor, estamos vivendo uma crise, nós estamos passando dificuldade financeira, olha, há 4 anos eu não viajo para a Europa. Eu falei, irmão, estou com 44 anos, nunca fui na Europa, nunca pisei naquela terra, né? Mas são crises porque a gente está olhando pessoas, e glória a Deus, irmão, que você viaje o mundo, que o seu passaporte esteja todo carimbado, que você traga lembrancinhas para a gente. Mas a gente não pode ficar se comparando com a vida do outro, porque o nosso casamento não acontece nos grandes momentos. O nosso casamento é construído nos pequenos momentos. É no café da manhã, a forma como a gente se comunica, a forma como a gente sai de casa, como a gente volta de casa, a forma como a gente se fala, como a gente se respeita. Não dá para consertar um casamento numa viagem internacional. Né? Quantas pessoas dizem, pastor, nós estamos precisando viajar sozinho para não... Irmãos, vai ser bom, mas não vai consertar o casamento. Porque o casamento ele é construído nos pequenos momentos e não nos highlights, nos grandes momentos. E assim a gente vai avançando. E assim a gente vai construindo. Eu não sei quantos viram essa série no Netflix. Eu sou um caçador de séries, eu gosto demais. E eu parei para ver esse episódio do Johnny Depp, não sei se é Johnny Depp, não sei como se chama, lembra? Johnny Depp, né? E a Amber, e esse sobrenome aí, que meu inglês é horroroso. Mas assim, o que eu quero trazer o detalhe nessa série é o grande horror que a gente presenciou nessa relação. Um grande horror. Está tudo documentado, estou falando isso que isso virou série de Netflix. Então você vê um casal que tem beleza, um casal que tem fama, um casal que tem muito dinheiro, todos os dois têm muito dinheiro, têm sucesso, são pessoas educadas, pessoas que receberam educação, e o resultado de todos esses pré-requisitos que nós achamos que é a fórmula do sucesso, né? Beleza, fama, dinheiro, sucesso, educação, o resultado do casamento destruído. Mas como pode isso? Não faltou dinheiro, não faltou reconhecimento, não faltou sucesso, não faltou educação. Mas o que faltou aí? Porque muitos de nós olhamos para o nosso casamento com aqueles pré-requisitos. Se eu tivesse dinheiro, se eu tivesse sucesso, se eu fosse mais bonito, se o meu abdômen fosse mais, né? Será? Será que essas coisas... Eu não estou dizendo que isso não possa ser importante, irmão. Não estou dizendo que isso tudo é bobagem. Eu não estou dizendo que seja bobagem. Mas eu estou dizendo que isso não sustenta casamento e relacionamento de ninguém. Absolutamente de ninguém. Então a pergunta, quando a gente vai lendo a Bíblia, e quando a gente vai olhando esses casos, né, de forma empírica, a gente vai olhando, a pergunta é, será que casamento ainda vale a pena? Será que casamento é loteria, dá sorte? Eu ouvi o pastor dizendo que namoro, irmão, namoro é comparado a um vendedor de carro. Existem algumas marcas aí, imagina essa marca aí, tem um carro aí, não vou falar não que você pode ter esse carro aí, você vai ficar chateado comigo, né? Mas um vendedor de carro, ele vai falar tudo de bom que existe dentro do carro, não é verdade? Mas ele não vai falar se aqui falta peça, se essa peça quebrar, que seu carro vai ficar 3 meses parado. Ele quer vender, ele vai falar dos pontos positivos. Então, o namoro é aquele lugar que são os pontos positivos, né? Eu lembro que eu estava namorando a minha esposa, e aí ela botou, não sei o que lá, uma granola lá, uma coisa com fruta, com granola. Eu achei que era uma mosca, um pontinho preto, irmão, que estava morto na granola. E eu falei, cara, o que eu vou fazer? Se eu falar, minha esposa é cheia de coisa, vai ficar envergonhada. Eu vou comer essa mosca, irmão. Fiquei ali, jogando um pontinho preto pro lado. Aí ela olhou e falou assim, eu tô achando que isso aqui é uma mosca. Não é mosca, não, é uma passa. Eu falei, graças a Deus. Mas eu ia comer, irmão. Mas casado, eu não como isso nunca, irmão. Eu não como. Eu vou falar, tem uma mosca aqui, você não fechou essa tampa direito, né? Mas no namoro é uma falsa propaganda, irmão, propaganda enganosa, né? A gente só sabe vender os nossos melhores momentos. Outro episódio, a gente foi num negócio lá em BH, foi o quê? Um negócio lá do Diante do Trono. Um congresso lá, e aí tiveram a infeliz ideia, irmão, de você passar um pano umedecido no pé do outro.
Tira agora o pé, a sandália e passa um pano, como Jesus lavou o pé do discípulo. Meu irmão, eu tenho uma unha. Eu tenho uma unha com uma micose, assim, meu irmão, dessa largura. E eu falei, meu irmão, leva minha micose. Como é que vai ser isso? Né? Se é hoje, irmão, eu levanto o pé, vou, limpa tudo. Mas no namoro a gente esconde as nossas falhas. A gente esconde, né, as coisas. Então, a pergunta é, se a gente casa sempre, isso é uma regra, tá? Você sempre casa com a pessoa errada. Que isso, pastor? A gente sempre casa enganado, né? Mas a graça de Deus vai nos mostrar que nós precisamos das ferramentas, do amor de Deus para fazer aquilo dar certo. Então a gente sempre casa com uma expectativa irreal a respeito do outro, a realidade vem, e aí, a gente separa? Não. Aí a gente vai aprender com Deus o que é casamento. Não é o que eu acho que é, não é o que você acha que é, não é o que a cultura diz ser, mas é o que Deus está dizendo a respeito do casamento. Então, vale a pena? É loteria? O que nós estamos construindo? Nós estamos apenas dividindo contas, a gente está morando junto, ou a gente está construindo uma família, ou a gente está construindo um lar? A gente precisa entender qual é o propósito do casamento. Se você entrar no casamento com um propósito errado, é claro que ele vai dar errado. Se eu esperar da minha esposa algo que ela não pode me dar, é claro que vai dar frustração. Se ela esperar de mim algo que eu não posso entregar para ela, é claro que ela vai se decepcionar. E existem pessoas que veem uma esperança messiânica no casamento. Sabe aquela promessa do Apocalipse? Não haverá choro, não haverá lágrima. Isso aí é Nova Jerusalém, irmão. Isso aí é o governo de Deus. Enquanto nós estivermos aqui, no mundo nós teremos aflições, mas tem de bom ânimo. Porque se Cristo venceu o mundo, nós estamos em Cristo, nós também vamos vencer. Mas esse negócio não haverá dor, não haverá lágrima, não haverá choro, isso é lá na Nova Jerusalém, irmão. Não está ainda dentro do nosso casamento. Mateus 19, Jesus está falando sobre a banalização do casamento. Essa conversa sobre casamento, sobre divórcio, isso é antigo, tá, irmão? As pessoas estão discutindo. No tempo de Jesus existiam duas escolas rabínicas. Uma escola rabínica defendia o seguinte: se a sua esposa salgar o arroz, você pode pedir divórcio e ir embora de casa. Existia uma escola rabínica que defendia isso, e pasmem você, claro, era muito mais adepta, muito mais aceita. E existia uma escola rabínica que diz que não. O divórcio só está na Bíblia diante de infidelidade. Infidelidade conjugal, e hoje também nós entendemos sobre agressões físicas, né? Agressões físicas. Uma pessoa vai falar comigo, meu marido me bateu. Polícia, delegacia, denuncia, isso é crime. Isso aqui não é assunto de gabinete, isso é assunto de polícia. Então, Jesus está dizendo, olha só, a respeito do casamento, nós entendemos que é uma aliança indissolúvel. Existem poucas saídas para o casamento diante de uma infidelidade, que a gente entende que existe perdão para isso, mas a gente entende aquela infidelidade, aquele caso que não se resolve, aquela pessoa que não quer resolver. E Jesus vai dizer assim, existe uma saída para o casamento em exceções. E quando Jesus explica isso, olha o que os discípulos respondem. Disseram-lhe os discípulos, se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Olha o que os discípulos responderam quando Jesus disse a respeito do casamento. Mas se é assim que você diz que é casamento, então é melhor não casar. É melhor não fazer nada. Por quê? Porque existe uma cultura de banalização no casamento. A gente vai trocando de alianças como se troca de roupa. Como se tivesse um step. E o que Jesus está nos dizendo é que casamento, em regra, não tem plano B. Por quê? Porque o divórcio nada mais é de que nós assumirmos a nossa incompetência de resolver problemas. Eu tenho um problema com a minha esposa, quando a gente resolve esse problema, nós avançamos no casamento. Quando a gente não consegue resolver esse problema, nós vamos para um caminho de separação. Só que a Bíblia vai dizer que, agindo Deus,
Quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? A gente usa esses versículos sempre no tom de triunfalismo, né? Ah, eu vou comprar uma casa, porque se Deus é por nós, eu vou comprar um carro, eu vou viajar, eu vou fazer, eu vou vencer, eu vou ser rico, eu vou ser próspero, vou viver a melhor semana da minha vida. A gente vai usando os versículos para isso. Mas esses versículos também são para as nossas crises. Bem, você está vivendo o pior momento da sua vida, mas se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós vamos vencer. Nós vamos suportar, nós vamos viver restauração, nós vamos viver uma virada, porque nós cremos num Deus que está nos sustentando dia após dia. Nós cremos num Deus que interfere na nossa história e faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Qual é o nosso bem? Nos parecermos com Jesus Cristo, irmão. Esse é o nosso bem. O bem não é o que eu acho que é bom para mim, o que é bom para você, senão não existiria esse termo bem, porque seria muito relativo. Mas o bem na Bíblia é cunhado de uma forma só. Deus quer fazer com que você se pareça com o Filho dele, Jesus Cristo. E todas as coisas que acontecerem na sua vida, sejam coisas boas, sejam coisas ruins, vai fazer com que você se pareça com Jesus Cristo. É por isso que o divórcio não é uma opção. Porque a gente enfrenta um problema com Cristo, tiver que perdoar, a gente se parece com Jesus perdoando, a gente é paciente como Jesus é paciente, a gente é longânimo como Jesus é longânimo, e a gente avança para nos parecer cada vez mais com Ele. Então, a gente precisa entender com quais lentes nós estamos olhando o nosso casamento. Se são com as lentes bíblicas ou se nós estamos usando as lentes da cultura contemporânea. Que o tempo inteiro vai nos motivar a sermos felizes, a buscar a nossa felicidade. O que é a nossa felicidade? É fazer com que o outro trabalhe para a gente, para que o outro sirva a gente, com que o outro concorde sempre com a gente. O nome disso é egolatria, isso é uma doença, irmão, uma doença mental. Onde a gente só espera do outro a condição de serviço, de concordância, de submissão cega. Isso é o ápice do egoísmo, do narcisismo. Então, são duas lentes que nós precisamos entendê-las e tomar uma decisão com quais lentes nós vamos sair daqui essa manhã. Então, eu peguei aqui 4 pontos da cultura contemporânea a respeito de casamento. Casamento é um lugar de satisfação pessoal, casamento é colocado como refém de um sentimento volátil e o casamento como uma prisão e não como uma construção. E vim pegando aqui frases. Casamento como um lugar de satisfação pessoal. O que a gente aprende nos filmes lá da Disney, sei lá, de Hollywood? Foram felizes para sempre. Como felizes para sempre? Isso não existe, irmão. Alguém aqui casado foi feliz, está feliz para sempre? Nunca teve uma oscilação nessa felicidade, nunca teve um problema. Isso está mais parecido e eles tiveram desafios para sempre do que felizes para sempre. Então a gente entra no casamento com uma expectativa irreal, onde nós vamos ser felizes para sempre, onde todas as coisas vão colaborar para a nossa satisfação pessoal e a gente vai levar o outro a quê? Uma condição, irmão, insuportável de se viver. Então o casamento não é um lugar de satisfação individual, é uma satisfação familiar, coletiva. Agora serão uma só carne. Então, o que é bom para o meu braço direito tem que ser bom para o meu braço esquerdo também, é para o meu corpo. O que é bom para a minha cabeça é bom para o meu pé, é o meu corpo, é uma coisa só. Não tem como a cabeça se dar bem, o pé se dar mal. O meu corpo sem um membro não está legal, não funciona bem. Então, não é um lugar para satisfação ou realização pessoal, a partir do momento que nós casamos e se torna uma satisfação familiar. A satisfação, o desejo se torna familiar, o objetivo é da família, o dinheiro é da família, Não é o meu dinheiro. Irmão, a gente como pastor, a gente escuta situações, não é daqui não, tá, irmão? São em outros lugares, tá? Não vamos citar nenhum caso aqui de conversa aqui. Mas eu lembro de uma pessoa aposentado com muito, funcionário público de altíssimo assim, nível, ele com um plano, eu não sei qual era o plano de saúde dele, mas pensa num troço aí que dá Albert Einstein, sei lá, Ciro Libanês, helicóptero, jet ski, te busca em qualquer lugar. E a esposa, SUS. Não, pastor, eu tenho o meu dinheiro, eu tenho o dinheiro dela. Ela não trabalhou para isso, eu trabalhei para isso, ela não trabalhou para isso. Ela se contentou com esse emprego, mas olha que loucura, irmão.
é o interesse da família, é o objetivo da família, tudo pertence à família. Somos felizes, né? Não é eu sou feliz. O casamento é colocado como um refém de um sentimento volátil. Eu vou citar aqui o grande poeta, nada contra ele, mas é só para a gente entender como funciona a cabeça. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, a angústia de quem vive, quem sabe a solidão, olha aí, o fim de quem ama, solidão é o fim de quem ama. Eu possa me dizer do amor que tive, ele teve, não tem mais, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito, enquanto dure. Meu irmão, que depressão ouvir um negócio desse, né? Um poema lindo de amor, o cara dizendo, o fim do relacionamento é a solidão, né? Eu tive, não tenho mais. Né? E o que eu tive era chama, apagou, não tenho mais, acabou. É que vamos aproveitar enquanto tem. Na hora que acabar, cada um segue a tua vida, cada um segue o teu caminho. Que seja eterno enquanto dure. Ou seja, nós somos refém de um sentimento volátil. Eu fico imaginando se Deus tivesse esse amor por nós. A gente acordasse de manhã, fosse abrir o nosso devocional, Deus, olha só, eu estou de saco cheio de você, acabou. Ah, mas você erra toda hora a mesma coisa, você toda hora a mesma coisa de sempre. Olha só, já foi, acabou, vai procurar outro Deus aí, vai procurar outra estátua aí, vai, sei lá, vai fazer outra coisa. Imagina ouvir isso de Deus. Só que o nosso Deus não se relaciona com a gente com um sentimento volátil. Deus decidiu nos amar, irmão. A cruz foi uma decisão de Deus. Nós somos filhos por adoção. Eu falo toda vez disso. O que é adoção? Alguém que não deveria, que não é responsável, voluntariamente se apresenta e diz, a partir de hoje, eu vou te amar. Ah, mas você não sabe a minha história, a minha família. Não interessa, eu estou aqui, eu vou te amar. Uma decisão. Mas a gente trata casamento como um sentimento volátil, acabou, não há mais o que se fazer. E casamento como prisão, né? Isso aí é só você ir nas festinhas, olha aí. Olha, meu irmão, olha, se eu vou para o casamento, se tem um bolo, em cima do bolo eu vou embora. Um cara acorrentado, com caneca de chopp, querendo ir embora. Como é que a mulher vai casar com um negócio desse, irmão? O cara já quer ir embora. Né? O cara quer ir para o bar. Né? Então tem essa, por mais que seja brincadeira, mas isso constrói. Né? Um homem está sempre querendo fugir do casamento, a mulher sempre agarrando para o homem ficar na relação. Né? O homem quer ir embora, quer ir para o bar, quer ficar com os amigos, e a mulher que está fazendo a coisa, está amarrando, está, né, botando o nome da boca do sapo, está falando um monte de coisa aí, para ver se o negócio funciona. Mas é esse sentimento, né? É uma prisão. Acabou. Eu lembro que eu estava casando, entrando, meus amigos com chave assim, vamos embora, dá tempo ainda, pega o corredor, vamos embora. É aquela coisa de achar que você está indo como um cordeiro mudo ao matadouro, né? Quase que isso. Mas é essa a condição que nós construímos a respeito do casamento. Existe uma página na internet que é o Instituto Gottman, tá? Pô, se você puder olhar, olha que é sensacional. É um grupo de judeus, né, que eles conseguiram fazer um estudo e eles conseguem prever em 90% chances de divórcio, por pequenos detalhes. Eu tentei resumir aqui, mas é um estudo bem profundo. Ele vai dizer, casais que têm discussão com sarcasmo e críticas ao caráter, está propenso a 90% de divórcio, sabe? O pessoal vai falar uma coisa com você, você faz piada, você ri da cara do outro, é sarcástico demais, faz críticas ao caráter da pessoa, vai acabar. Negatividade, nada tá bom, irmão. É sempre, sabe, reclamação, reclamação, reclamação. Não é possível que não tenha uma coisa boa. Você mora num apartamento, você mora numa casa, você tem um carro para andar, você tem filho, estão estudando. Meu irmão, olha para o que está dando certo e para um pouquinho de olhar para o que está dando errado. Mas tem gente que só tem olhos para a negatividade. Né? Falhas na tentativa do reparo. Né? O cara nunca deu um buquê de rosa, mas chegou um dia, irmão, ajuda um homem. O cara errou, vacilou, chegou com um buquê de rosa. Há 30 anos você não me dá a flor, agora recebe o buquê, recebe o chocolate. Então, é aquela tentativa de reparar e nunca se consegue. Né? E memórias ruins, só se lembra de coisas ruins, lembra?
né, que a gente viajou para Disney, eu lembro, e lá você falou isso para mim, aí acabou, nunca consegue lembrar um fato bom, porque sempre tem um detalhe ali que coloca assim a discussão, a coisa fica pesada. Ele diz que esse tipo de relação aqui são 90% de chance de divórcio. 90%. Vai dar ruim. Se você está nesse marasmo aqui, irmão, dá tempo de sair. E você viver um tempo novo. O Jordan Peterson, para quem não conhece, é um grande pensador da nossa época. Ele tem grandes livros, eu gosto muito. Ele fala o seguinte: o casamento é uma estrutura que exige que você amadureça. Porque você não pode simplesmente fugir quando as coisas ficam difíceis. Na verdade, não dá para fugir da vida, irmão. Eu estou no emprego, meu patrão vai, pede demissão, vai para outro. Porque vai para outro emprego, vai para outro emprego. Mas aqui não dá dinheiro, vai para outro. Vai viver a vida inteira distribuindo currículo. Porque todo lugar tem seus desafios que precisam ser superados. A vida é feita de amadurecimento e superação. O nosso relacionamento com Deus é um chamado para o amadurecimento. Gálatas vai dizer: o filho menor não se difere do escravo. Apesar de ser dono de tudo, ele não tem acesso à herança. Apenas o filho maior, ele tem acesso à herança. O que Deus está dizendo nessa situação? Está falando de idade, maioridade? Claro que não. Ele está dizendo que o crente imaturo, ele não tem acesso às promessas de Deus. Quando que o crente tem acesso às promessas de Deus? Quando ele se torna maduro. Quando ele começa a ter percepção espiritual, quando ele começa a saber quem ele é em Cristo, quem é Deus e quem ele é nele. A partir desse momento, ele começa a ter acesso ao que Deus já liberou para ele, irmão. Que Cristo já liberou na cruz. Irmãos, nós não somos um povo buscando uma bênção, irmão. Nós somos um povo abençoado por aquilo que Cristo já fez na cruz por nós. A gente não tem que ficar pagando oferta, não tem que ficar mostrando para Deus nossa justiça. A Bíblia diz que a nossa justiça diante de Deus é trapo de imundície. Então, o que nós precisamos mostrar para Deus? É um coração quebrantado, irmão. Um coração que reconhece as falhas e que olha para Cristo e diz: Senhor, eu preciso do Senhor para poder melhorar. Eu preciso do Teu Espírito para me fazer uma outra pessoa. Senhor, eu preciso do Teu Espírito Santo para poder vencer esse desafio no meu casamento. Isso é um coração quebrantado, irmão. E o Jordan Peterson está falando, olha só, casamento é lugar para gente que precisa amadurecer. Ele fala do problema social. Irmão, o divórcio é um problema social gigantesco. São duas pessoas feridas que não conseguiram resolver um problema, que vão iniciar um novo relacionamento sem saber resolver problemas passados. E quando envolve filhos, fica mais difícil ainda. Ele aborda uma situação que acontece, o que é? Quando existe a guarda compartilhada, irmão, nós vamos tocar em assuntos difíceis, tá, irmão? Difíceis, mas é para o nosso crescimento, amém? Para o nosso crescimento. Quando existe uma guarda compartilhada, o que está acontecendo no problema? Bem, a criança fica um tempo com o pai faz de tudo para agradar aquela criança. Aí ele volta para a casa da mãe, e quando a mãe tenta botar uns limites, e a criança fala, eu prefiro ficar na casa do meu pai, porque lá eu posso tudo. Aí a mãe começa a ser permissiva também. E o que ela está criando? Um filho sem limites. Um filho que só sabe ser paparicado, porque ele tem o melhor na casa do pai, ele tem o melhor na casa da mãe, porque você não pode contrariar, porque apesar, poxa, ele já está numa situação difícil, não dá para pôr limites, não dá para, sabe, ele não dá para ficar chamando a atenção dele, porque ele vai acabar preferindo ir para outra. E aí, essa criança um dia se torna um adulto que não sabe ouvir não. Essa criança acaba se tornando um adulto, sabe, que só sabe fazer com que as pessoas sirvam a ele. É um problema social. Se torna um problema social. Então, o assunto é profundo demais. E é por isso que nós vamos encontrar em Malaquias, Deus falando, Deus odeia o divórcio. Deus odeia o divórcio. Porque isso causa um problema muito grande em nós e perpetua um problema através de nós. Bem, o que a Bíblia tem a dizer sobre o casamento? Então, respondeu ele, não tendes lido o que o Criador, desde o princípio,
o fez homem e mulher, e que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua esposa, sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Aquilo que Deus uniu, aquilo que tem a bênção de Deus, homem não pode dizer que não. Quem é que pode dizer não para aquilo que Deus disse sim? O que pode dizer não debaixo da bênção do Senhor? Você entende que a bênção do Senhor é tudo o que a gente precisa? Que o nosso Deus, Ele faz o que está escrito, infinitamente mais, de tudo aquilo que pedimos, pensamos ou imaginamos. Ele faz isso no nosso casamento também. Ele faz o infinitamente mais, de tudo aquilo que pedimos, pensamos ou imaginamos. A gente parte do princípio que o quê? Casamento é uma instituição divina. Casamento não foi ideia de homens, não foram filósofos ou pessoas que sentaram, que tal a gente... Não. Gênesis começa com o casamento. Adão e Eva no jardim. E a Bíblia termina no casamento, as bodas lá no reino de Deus. Tudo na Bíblia fala sobre o casamento. A Bíblia começa sobre o casamento, a Bíblia termina com o casamento. Ou seja, casamento é um projeto de Deus. Família é um projeto de Deus. E tudo aquilo que Deus cria, Deus sustenta. Tudo que Deus faz, Deus tem compromisso com a sua criação. Olha só, Deus não nos criou, a gente em Gênesis 3 não se rebelou, não caímos. Deus teve compromisso com a sua criação e enviou o seu único filho para morrer por nós. Isso é comprometimento, isso é o quanto Deus está disposto a se doar para que essa relação dê certo. Então o casamento é uma instituição divina. Um dia, irmão, nós diante de Deus, nós abençoamos a nossa relação, nós pedimos para Deus abençoar a nossa casa, a nossa família. Essa bênção de Deus tem validade e ela faz o milagre que a gente precisa. Lembra o primeiro milagre de Jesus, onde é que foi? No casamento. As bodas de Caná, festa, acabou o vinho, Jesus estava lá. Como é que se faz? Como é que se resolve esse problema? Não precisa trazer vinho de fora, não precisa buscar vinho fora de casa. O milagre está dentro de casa. Enche lá as talhas com água, o próprio Jesus faz o milagre que nós precisamos. Porque casamento é um projeto de Deus. Agora, se é projeto de Deus, qual é o manual do casamento? Não é o que eu acho, não é o que você acha, nem o que a cultura acha. Deve ser baseado na palavra e não na cultura. Então, se você está passando por um problema difícil, desculpa dar esse exemplo, porque às vezes é muito pejorativo, e de fato não é o seu amigo do bar ou da academia que vai dizer para você qual é a saída do casamento, a não ser que seja um homem de Deus ou uma mulher de Deus, que está malhando com você ou está fazendo uma coisa com você. Mas muito cuidado, irmão, com os conselhos, muito cuidado com quem a gente vai ouvir, porque muitas das vezes é fundamental, muitas vezes é decisivo. Sai, vai embora, não precisa, você não precisa disso. E sabe, a gente precisa ouvir o que é a palavra de Deus. O que Deus está dizendo nesse exato momento do seu casamento. O que Deus está dizendo nesse exato momento do que você está passando hoje. O que Deus está falando, irmão, e nós não estamos ouvindo, porque o nosso Deus é um Deus que fala. Mas eu estou tão longe de Deus. Adão também estava, e Deus está lá no jardim. Cadê você, Adão? Cadê você? Cadê você? Porque você não está na minha presença, eu tenho uma coisa para falar para você. Nosso Deus é um Deus que fala. Desde a antiguidade nunca se ouviu dizer um Deus que trabalha, um Deus que fala, um Deus que se revela. Irmão, nós temos um Deus interessado na nossa vida. E a palavra de Deus é o manual do nosso casamento. Amém, irmão? A palavra de Deus é o manual do nosso casamento. E o que é casamento? O casamento, irmão, é a sala de trabalho de Deus. O casamento ele visa o crescimento espiritual e não a satisfação pessoal. É isso que a gente precisa entender. O casamento é a sala de trabalho de Deus. Eu não saberia que eu sou o dos meus problemas se não tivesse alguém para dizer para mim o que eu sou. Eu não saberia que eu sou impaciente se eu não tivesse casado. Porque a amizade, assim, dificilmente, né? Mas bota também, né? Esses programas de reality show, bota 12 pessoas confinadas numa casa, o pau quebra, irmão. Né? Então, o casamento nada mais revela do que o pecado que está dentro de nós. A impaciência, a
grosseria, seja lá o que for, é Deus mostrando e Deus dizendo, eu posso trabalhar isso em você. Eu posso mudar o seu temperamento, eu posso mudar o seu caráter, eu posso mudar a sua escola de vida. Porque o casamento, para Deus, é um lugar para a gente adquirir santidade. Deus não está comprometido com a nossa felicidade, o nosso Deus está comprometido com a nossa santidade. E a santidade traz felicidade, é claro. Mas muitas pessoas acham que Deus está comprometido com o nosso conforto. Tem pessoas que acham que Deus está comprometido com a nossa felicidade. E o comprometimento de Deus é com a nossa santidade. Sede santo como eu sou santo. É o que está escrito na palavra. E a palavra santo, irmão, quer dizer separado. Ou seja, nós nos separamos para ouvir de Deus o que Ele tem a dizer. Nós vamos ser confrontados, vamos ser desafiados, para que a gente se pareça cada vez mais com o Filho dele, com Jesus Cristo. Então, note que casamento, irmão, é a sala particular onde Deus vai trabalhar no nosso caráter, onde Deus vai trabalhar na nossa natureza, porque o compromisso de Deus é com a nossa santidade, não com a nossa felicidade. Olha o que Tim Keller fala, a frase extraordinária, para quem conhece esse autor aqui, sabe como ele é fantástico nas suas declarações. Olha, quando a Bíblia fala de amor, porém ela o mede não pelo quanto você deseja receber, mas pelo quanto de si mesmo está disposto a entregar a alguém. Então, como é que a gente mede o amor? Eu vou olhar para a minha casa, eu vou ver o quanto eu tenho recebido? Não é assim que se mede o amor. O amor se mede o quanto eu estou disposto a entregar para minha esposa. Mas onde está escrito isso na Bíblia? Deus amou o mundo. E o que Ele fez? Ele deu o seu único filho. Deus amou e Deus deu. Deu o quê? O que estava no bolso? Não, Ele deu o que Ele tinha de melhor. O que custava caro para Ele. Então, a palavra na Bíblia, o amor sempre vai ser acompanhado de entrega. O quanto você está disposto a entregar mostra o quanto você está disposto a amar. O quanto você está disposto a entregar vai revelar o quanto você está disposto a amar alguém. Esse também é um livro muito bom sobre casamento, vai dizer, o casamento, de acordo com a Bíblia, não é um meio para a realização pessoal. Se enxergarmos assim, ficaremos desiludidos ou decepcionados. O casamento é a imagem intrínseca do Evangelho, um folheto do Evangelho. O casamento é importante e pode ser feliz e satisfatório, mas somente se for entendido no contexto do Evangelho, ou seja, no contexto da cruz. Se nós não entendermos, irmão, que o que vai fazer dar certo a nossa casa, a nossa família, chama-se entrega, que é a palavra-chave do Evangelho. Entrega, serviço, entrega. Você fala, mas isso é uma prisão. Não é uma prisão, porque quando duas pessoas estão dispostas a entregar o melhor, irmão, o resultado é satisfatório. Não é uma entrega de um. Não é um predador aqui e um entregando do outro lado. São dois buscando um interesse em comum. O que é? Entregar. Entregar o meu melhor para o meu próximo, para o meu marido ou para a minha esposa. O casamento é um ato de entrega, porque é isso que o Evangelho é. Deus entregando o seu Filho por nós. Então, o que a Bíblia tem a dizer a respeito do casamento? O casamento é uma instituição divina, deve ser baseado na palavra, visa o crescimento espiritual na relação pessoal, e a qualidade da sua relação com Deus influencia diretamente no casamento. Ora, se tudo depende de Deus, se o manual da Bíblia é o Evangelho, se está lá, o manual do casamento, é a Bíblia, se tudo espelha no Evangelho, qual é a parte individual do casamento? É o devocional. Então, se eu e você não tivermos o nosso momento, sabe o que Jesus fala? Feche a porta do seu quarto e fala com Deus. Se cada um de nós, na nossa individualidade, não tivermos isso, nós não vamos experimentar o amor no coletivo. Porque quanto mais próximo nós estamos de Deus, irmão,
mais nos parecemos com Ele, mais temos o coração dele. Lembra o fruto do Espírito, Gálatas? Né? Longanimidade, paciência, amor. É isso que o Espírito Santo produz em nós. É exatamente o que o nosso casamento precisa. Então, não tem como esperarmos, sabe, a promessa que a Bíblia tem no casamento para as nossas vidas sem devocional, sem vida individual com Deus. Pode ser oração de casal, oração a dois, isso tudo é importante. Mas eu digo para você que a coisa individual que deve acontecer no casamento chama-se devocional. Sabe, você ter o seu momento a sós com Deus. É você fechar a porta do seu escritório, do seu quarto, onde você estiver, abrir a Bíblia e falar: Deus, fala comigo. Me ensina, Senhor. Eu quero te conhecer mais. Quero saber mais quem Tu és. Sabe, a gente sair daquela condição de relacionamento com Deus, sabe, só para despejar problema para Ele. A Bíblia fala, lança sobre Ele toda a sua ansiedade. Ele tem cuidado de vós. Faz parte da oração a gente despejar, sabe, os nossos desejos, aquilo que nós estamos atravessando como desafio, mas também faz parte da oração, sabe, o contentamento, dizer: Deus, obrigado. Deus, eu te louvo, eu te agradeço. Deus, e começar a ser grato, irmão, por aquilo que Deus já está fazendo e a gente não está vendo muitas das vezes. Deus, obrigado. Lembra o povo no deserto? O povo no deserto pereceu pela falta de gratidão. Ah, Deus, quero voltar. Eu quero voltar para o jeito. Parece a gente no casamento, né? Ah, eu quero ir embora daqui, quero ir embora. E o povo de Deus no deserto é a mesma coisa. Ah, Deus, eu quero voltar para o Egito. Quero voltar, quero comer. Impressionante, o cara quer comer cebola, né? Eu odeio cebola. Saudade das cebolas do Egito, vamos voltar. E Deus está ali, meu irmão, sustentando aquele povo, dando água, né? Dando pão, dando maná. São 40 anos de murmuração, irmão. Sabe o que aconteceu? Aquele povo pereceu no deserto. Não foi capaz de ver o que Deus estava fazendo. Não foi capaz de olhar, sabe? Ok, nós estamos no deserto, ok, está difícil, mas de dia existe uma coluna de nuvem que nos protege do sol. À noite tem uma coluna de fogo. Quando a gente tem sede, água sai da rocha. Quando a gente tem fome, tem pão na porta da nossa barraca todo dia. E sabe, e assim Deus nos convida a olhar para o nosso casamento. É hora, é deserto, é deserto. É desafiador, mas não falta água, não falta pão, não falta provisão, não falta a presença de Deus dentro da nossa casa, trazendo o que a gente precisa, fazendo com que a gente caminhe em direção a uma terra que Deus nos prometeu, porque o nosso Deus, irmão, é um Deus que cumpre a sua palavra. Se Deus tem promessa para o nosso casamento, só existe uma escolha para mim e para minha casa: nós vamos viver cada uma delas. Ah, mas não tem plano B, ninguém quer voltar para lugar nenhum. A gente quer avançar, a gente quer ver e pisar no lugar que Deus tem prometido para a nossa casa e para a nossa família. Nesse trajeto, falta água, falta alimento, mas é uma falta, irmão, não é uma falta, não existe um relato de que um hebreu morreu de sede no deserto. Eu tive a oportunidade agora de visitar o deserto lá do Oriente Médio. Você olha aquele cenário, é lindo para tirar foto, irmão. Agora imagina você viver 40 anos naquele lugar. Meu irmão, não tem vida, não passa um mosquito. Ontem a gente estava no sítio, um lugar maravilhoso, cheio de mosquito, a gente reclama do mosquito. Meu lugar tem vida, né? Mosquito é vida. No deserto, irmão, não tem uma mosca para te incomodar, meu. Não tem um mosquito, não tem vida. E Deus está falando: eu sustentei um povo 40 anos no lugar de morte. Como é que Deus não pode sustentar o seu casamento? Como é que Deus não pode sustentar a nossa família? Se sustentou um povo, milhões de pessoas, 40 anos num cenário de morte, irmão. E assim, muitas das vezes a nossa desistência nada mais é do que uma falta de fé. Então eu quando eu costumo conversar com casais, eu sempre pergunto: você crê que Deus pode todas as coisas? Você crê que Deus restaura? Deus, pastor, se você não crê, não adianta nem te conversar. Agora, se você crê que Deus restaura, irmão, vamos confiar, porque Deus vai restaurar. Se você crê que o nosso Deus faz um milagre na medida que você precisa, então vamos viver um milagre. Porque a Bíblia diz que não vai cair um tio, irmão, não vai cair uma vírgula. Deus vai fazer o que Ele vai fazer, o que Ele prometeu em fazer. E nós cremos nisso. O casamento é unidade, nós estamos caminhando para o fim.
Deixará homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ou seja, é um corte de vínculos, irmão. Eu amo meu pai, minha mãe, não tem mais pai, mas eu amo a minha mãe. Mas hoje a primeira pessoa da minha família é minha esposa, minha família. Então, a unidade do casamento. O casamento significa compartilhar tudo. Não é compartilhar tudo, irmão. Tudo é tudo. É compartilhar tudo. Não dá, meu irmão. Acho que esse assunto já foi vencido, mas não dá para ter uma senha no telefone que a tua esposa não tenha. Não tem como. É acesso irrestrito, irmão. Acesso a tudo. Acesso a tudo. Compartilhar tudo. Compartilha. Partilhar responsabilidades, decidir em conjunto. É tudo em conjunto. Decida em conjunto. Compartilhe em conjunto. Cultivar a intimidade física e emocional. Sim. Priorizar o cônjuge antes da relação com os filhos. Isso é muito importante, tá, irmão? Porque qual é o sucesso da paternidade? Fazer com que os filhos saiam de casa um dia, irmão. E sejam bem-sucedidos. Agora imagina se os meus filhos são prioridade acima da minha esposa. Eu vivo uma vida 100% dedicada aos meus filhos. Quando eles saírem de casa, o que sobrou na minha casa? Senão um trapo de um casamento. Que viveu sempre no segundo lugar, sempre no terceiro lugar. Então o nosso sucesso como pais é fazer com que os nossos filhos um dia saiam de casa e vão viver o melhor de Deus na vida deles. É como foi dito aqui, o sucesso dos pais é colocar Cristo no coração das crianças. Às vezes a gente quer que o nosso filho vista a camisa 10 da seleção, que a gente se compromete com o nosso filho. Eu vejo histórias de jogador de futebol, os pais todo dia levavam para treinar, na chuva, 1000 chutes por dia. Lembra aquelas irmãs de tênis? As irmãs Williams, o pai, todo dia, 1000, pá, e vai, chovendo, vai, e vai. Campeãs mundiais. Mas se está chovendo, não leva para a igreja. Não tem, não vai, tá ruim, vai a pé, não vou a pé, não tem carro, furou, não vai. Então, o cara se compromete com o sucesso financeiro do filho, mas não se compromete com a vida espiritual do filho. E nós precisamos criar os nossos filhos, sim, para serem bem-sucedidos, para ser camisa 10, para ser dono das grandes empresas, amém. Mas, acima de tudo, que eles um dia estejam diante de Deus com vestes santas, com mãos limpas por causa da cruz. Ensinar para eles quem é Jesus. Isso é o nosso maior compromisso, para que um dia eles saírem de casa, eles possam formar uma família que dependam do Senhor, e que a gente fique em casa com um marido e uma esposa, que sempre foi também a nossa prioridade. A gente não viver aquela síndrome, os filhos foram embora, e agora? Quem eu sou? Não sei mais quem eu sou. Não sei quem eu sou mais, é a crise de identidade, né? Então, priorize o seu marido. Isso não quer dizer que o filho estar em segundo lugar não, muito pelo contrário, é valor, é amor, é carinho, é compromisso, mas um dia eles vão embora. E é bom que vá, porque um homem de 50 anos morando em casa com a mãe, com o pai, tem uma coisa errada nisso. Que seja uma fase, ok? Que seja uma fase. Mas isso como modo de vida não está certo. Não está certo. Então a gente fez esse quadrinho bem simples. Em primeiro lugar, Deus. Depois o compromisso do marido com a sua esposa. E o compromisso com os filhos. É assim que a Bíblia nos ensina. É o nosso compromisso com Deus em primeiro lugar. É o nosso compromisso com o cônjuge. E depois o nosso compromisso com os nossos filhos. E eu queria te convidar a ficar em pé, eu quero terminar com essa frase. Não é o amor que sustenta a aliança, mas é a aliança que sustenta o amor. John Piper disse isso. Não é o amor que sustenta a aliança, mas é a aliança que sustenta o amor. E é exatamente o que nós vamos celebrar isso agora. Deus não se relaciona com a gente com um sentimento volátil. Eu amei você, hoje eu não amo mais. Eu falei que ia salvar, agora não sei se eu quero salvar. Eu te prometi tantas coisas, mas eu não sei se eu vou cumprir. Por quê? Porque você não performou bem. Você não atingiu a minha expectativa de servo. Imagina, irmão, Deus falando isso pra gente.
Eu esperava que você orasse mais, eu esperava que você lesse mais a Bíblia, esperava que você tivesse um compromisso maior comigo, mas já que você não tem, eu estou te liberando da aliança. Não, Deus não faz isso com a gente. Por quê? Porque a aliança sustenta o amor. E essa também deve ser a lógica do nosso casamento. Sabe, o que sustenta a decisão, o que sustenta o estar, o permanecer, é uma aliança que nós constituímos, uma decisão. Todos receberam aqui o cálice? Quem não recebeu, levanta a mão. Aqui, ó, tem gente que não recebeu ali ainda. Aqui na nossa igreja a gente celebra a ceia todos os domingos. Amém? Porque nós estamos sempre aos pés da cruz. Sempre nos lembrando que é tudo por causa da cruz, irmão. Tudo por causa da entrega de Jesus Cristo. Você que tem essa consciência, você pode participar com liberdade. Se você crê que Jesus é o seu Salvador, se você crê e tem consciência dos seus pecados que foram lavados em Jesus Cristo, você pode participar. E a gente não pode receber as boas notícias do Evangelho sem receber primeiro as más notícias, irmão. Quais são as más notícias do Evangelho? Todos pecaram. Nós temos um coração, irmão, um coração voltado para nós mesmos. Temos um coração egoísta, irmão. A nossa tendência é sempre nos ver em primeiro lugar. Quando você tira uma foto em coletivo, qual é a primeira pessoa que você procura na foto? É você, sou eu. Isso é do ser humano, isso não é um problema de quem está do seu lado, isso é um problema nosso. Nós temos um coração egoísta. E Jesus veio para corações egoístas. Jesus não veio para gente perfeita. Os maiores embates de Jesus foi com religiosos. Vocês são como sepulcro caiado. Vocês têm uma aparência linda, mas por dentro vocês estão podres. Jesus veio para mim e para você, pessoas que reconhecem o pecado. Pessoas que têm a coragem, claro, é obra do Espírito Santo, dizer: Deus, me dá um coração novo, porque eu tenho um coração egoísta. Eu não sei amar a pessoa que está ao meu lado como ela deveria. Senhor, eu não sei servir a pessoa que está ao meu lado como eu deveria, mas essa manhã eu quero humilhar o meu coração diante do Senhor e falar: Senhor, me dá um novo coração. Me dá um coração disposto a te amar, disposto a servir a pessoa que está ao meu lado. Um coração, Pai, sacrificial. Me dá esse coração, Senhor. A Bíblia diz que Deus escolheu Davi porque achou um coração. A gente talvez veja o Evangelho com as lentes erradas. A gente quer mostrar o nosso ponto forte para Deus. A gente quer falar: Deus, eu sou bom nisso. Deus me abençoa porque olha o quanto eu fiz, olha o quanto eu tenho me esforçado. E Deus não vê isso, irmão. Porque a nossa obediência tem que ser resposta ao amor dEle. E não uma ferramenta para. Não uma moeda de troca para. Então, essa manhã, a gente é convidado a sentar na mesa. A sentar na mesa com Cristo. E quem é que pode sentar na mesa com Cristo? Lembra? É só a gente lembrar da primeira mesa. Quem estava sentado com Jesus? Os melhores? Estava sentado ali o traidor, estava sentado ali aqueles que iam negá-lo. E Jesus ainda assim pegou uma bacia, uma toalha e lavou os pés daqueles que iam virar as costas para ele, mostrando atitude de serviço, de sacrifício. Sabe, o nosso modelo de amor, irmão, não são os filmes de Hollywood. O nosso modelo de amor não é aquilo que a cultura diz. O nosso modelo de amor está na cruz. Está na cruz. Deus se entregando por nós, pessoas que não merecem. Ah, mas ele não merece, nós não merecíamos. Meu marido não merece, minha esposa não merece, eu também não mereço, você também não merece. E Deus nos amou a si mesmo. Deus nos amou. Quando a gente comer desse pão, irmão, lembre-se que foi por causa do nosso egoísmo, foi por causa dos nossos pecados que Jesus morreu na cruz. E nós precisamos ter essa consciência dentro do nosso casamento, que nós temos um coração, mas um coração difícil, irmão. Só o Espírito Santo pode mudar esse coração. Só o Espírito Santo pode nos convencer dos nossos pecados. Então que você possa comer desse pão e se lembrar o quanto custou para Deus as nossas falhas, custou o Filho dele. Nós temos um coração, irmão, que precisa de ajuda. Peça ajuda. Peça ajuda ao Senhor essa manhã. Deus, eu preciso ser diferente. Pai, eu preciso sair daqui com um coração diferente. Possamos participar todos em nome de Jesus.
O cálice de Jesus é o cálice da nova aliança. É essa aliança que sustenta o amor de Deus. Uma aliança, irmão, que é um amor incondicional. Isso é escandaloso para a gente. O nosso amor tem condições. A gente, é difícil, essa palavra amor incondicional não combina. Mas o amor de Deus é um amor incondicional. É um amor que é capaz de apagar multidões de pecado. O amor de Deus apaga as nossas transgressões. O amor de Deus não leva em consideração as nossas falhas. Se nós nos arrependermos e pedirmos perdão pelos nossos pecados, a Bíblia diz que Ele é fiel e justo para nos perdoar. Perdão. Sabe, o cara se mostra um Deus disposto a nos perdoar. Quem somos nós para não oferecer perdão, irmão? Lembra da parábola do credor, onde um homem devia muito, vamos botar um exemplo, devia bilhões de reais, uma dívida impagável. E aí o credor chama ele e diz: olha só, eu vou te dar uma chance, você não me deve mais nada, pode ir embora daqui. E esse homem sai, encontra um cara que devia 100 reais para ele, e fala: você vai me pagar, eu não tenho como te pagar, então você vai ser preso. E botou na prisão. Quando o credor descobriu isso, disse: olha só, eu fui capaz de perdoar bilhões de reais teu, você não foi capaz de perdoar 100 reais, então vamos fazer o seguinte: você vai ter a mesma sentença que você deu para aquele que você não perdoou, você vai para a prisão, e você só vai sair de lá quando você pagar tudo. O que Jesus está nos ensinando com isso, irmão? Se eu fui capaz de perdoar os seus pecados, quem é você para não perdoar o pecado do outro? Se eu fui capaz de perdoar multidões de pecados seu, quem é você para não perdoar o outro? Sabe, quando nós olhamos para a cruz, todo joelho se dobra. Todo joelho se dobra. Todo coração é humilhado na cruz. Mas existe uma passagem linda que diz: humilhai-vos, pois, debaixo da mão poderosa de Deus, que no tempo oportuno Ele te exaltará. Deus não está te convidando a uma humilhação cega. Deus não está chamando você para ficar se arrastando no chão, dizendo: olha como eu sou, né, como eu sou falho. Não, é uma humilhação sim, porque revela a maldade do nosso coração. Mas Deus nos dá o seu Espírito que nos exalta no tempo do amadurecimento, no tempo oportuno. E esse é o compromisso de nós na nova aliança. Humilhe-se debaixo da mão poderosa de Deus, porque Deus quer te exaltar, Deus quer te honrar, Deus quer te levar em lugares altos, Deus quer criar uma nova história para a sua casa, para a sua família, Deus quer trazer uma nova estação para você, Deus quer que você viva o inimaginável. Aquilo que você sonhou, aquilo que olhos não viram e ouvidos não ouviram, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, mas tudo começa com humilhação. Deus, perdoa o meu coração, me dá um coração diferente. E é o que nós vamos celebrar aqui essa manhã. O sangue de Jesus cobrindo os nossos pecados e nos declarando justos diante de Deus, merecedores de todas as promessas. Participemos todos no nome de Jesus.